Adonai, eu vim te abençoar. Hoje é o encerramento das três da série de mensagens sobre a bênção das mãos cruzadas. E eu vou me esforçar para que seja o mesmo a última e por isso seja o dia da bênção. Mas eu vim te abençoar. Cada um vai sair abençoado daqui. Dependendo do conceito que você tem de bênção, vai definir o nível do teu amém. Ok. Eu não sei, mas eu vou precisar, depois deste louvor, eu vou precisar que nós vamos cultuar hoje com eu e os meus filhos, ou eu e a minha casa. Eu vou precisar que todos os vossos filhos, adolescentes ou crianças, vão ter que entrar, porque a natureza da mensagem hoje tem a ver com isso. Este é o domingo de ceia. Em si mesmo é um domingo especial, mas este é o domingo em que eu preciso falar para as famílias, talvez aos pais, mais do que as famílias. Vamos adorar a Deus mais uma vez, um momento. Ou melhor, vamos ler a palavra, depois vamos adorar e depois então vamos à exposição. Quantos se lembram o texto bíblico do domingo passado foi a razão porque nós pregamos ou ensinamos uma série de mensagens é para que a igreja tenha entendimento consistente da Bíblia ou de algum assunto bíblico. Então, a resposta que vocês dão às minhas perguntas define o nível de compreensão, se compreenderam ou não. E eu estou a perguntar algo muito simples: qual foi o texto que se pregou domingo? Se você não sabe o texto, então você não sabe a mensagem. Não captou. Nós lemos aos Hebreus capítulo 11, versículo 21. Hoje vamos retroceder no texto, que tem sido o capítulo 48 de Gênesis. Vamos ler o capítulo 47. Gênesis capítulo 47. Gênesis capítulo 47. Versículos 5 e seguintes. Gênesis capítulo 47. Versículos 5 versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os primeiros versículos. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos.
habitem na terra de Gozem. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou. Miriam, não tira o versículo. E Jacó, igreja, e Jacó fez o quê? Abençoou. Vamos, ok. E Jacó abençoou. E Jacó fez o quê? Abençoou. E Jacó fez o quê? Abençoou. E Jacó abençoou a Faraó. Continue, Miriam. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Já lhes expliquei isso. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó, Miriam, não tira isto. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E Jacó fez o que, igreja? Mais uma vez, Jacó fez o quê? Uma última vez, e Jacó fez o quê? Ao repetirmos juntos, vamos entender juntos, amém? E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E saiu da sua presença. 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Miriam, coloca o versículo 29, 30 e 31 e fechamos. E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. 31. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Eu exalto o teu nome, Jesus. Jesus, te coloco no alto deste templo. Te entronizo no centro desse altar. Jesus, te torno objeto, ou te torno o Senhor objeto de nossa devoção. Ninguém mais do que o Senhor. Nada melhor do que o Senhor. Eu te entrego as almas de todos nessa sala. Te entrego, consagro o espírito de todos nesta sala. Atraio a si a atenção de todos nesta sala. Do maior ao menor, do centro à circunferência, Jesus seja Jesus para eles. Jesus seja Jesus neles. Jesus seja Jesus através deles. Dê prova clara do teu poder em todos e em cada um. Em todos, em cada um. Não sejam os problemas de cada um maiores do que o Deus de todos, do que o Deus de cada um. Em nome de Jesus,
o que é espírito, o que é pensamento e altivez maligna, se sujeite ao nome de Jesus. Porque assim eu declaro, assim digo, assim seja, assim seja, assim seja. E quero ouvir a igreja dizer: assim seja. Amém. Tenha vontade de sentar. Eu exijo a vossa atenção e o vosso silêncio. A vossa atenção e o vosso silêncio. Até ter o silêncio total e a atenção de todos, me reservo ao direito do silêncio. Os professores de escola dominical, quero que, por favor, assegurem dos adolescentes o silêncio. A maioria das pessoas que dão valor à palavra de Deus, a maioria das pessoas que vêm ao culto para ouvir a palavra de Deus ensinada ou pregada, proclamada, por um homem, os que amam a palavra, minimizam a falibilidade do homem e enaltecem o poder da palavra. Isto dito, há uma expectativa nessas pessoas que amam a palavra, ouvir a palavra ensinada, proclamada. Há uma preocupação e o interesse de querer, no final, ouvir o assim diz o Senhor. Mas eu chamo a vossa atenção, as minhas palavras iniciais são tão importantes quanto serão as finais. E as minhas palavras iniciais são as seguintes: influenciados por uma cultura ocidental, influenciados por uma cultura ocidentalizada, influenciados por uma cultura europeia, influenciados por uma cultura norte-americana. Nós, os africanos, tendemos muitas vezes a abandonar algo especial que é da matriz e da cultura judaico-cristã. Nosso pensamento é moldado,
hoje em África é moldado pelo pensamento ocidental, capitalista. De maneiras que o que se entende por bênção é, na verdade, quase que uma definição ocidental e capitalista. Estou a dizer que passamos a entender bênção por definição a dimensão material e materializada da vida. De maneiras que, se alguém não tem, ou se alguém tem, é abençoado. E se alguém não tem, não é abençoado. Esse é o entendimento comum, mas não é o entendimento escriturístico, ou o entendimento da Bíblia. E para piorar, a igreja, os cristãos, nós, os pastores, ajudamos nesta confusão do entendimento, porque também nos materializamos ou adotamos o conceito e o pensamento ocidental de bênção. E então, como todos nós nos tornamos materialistas na nossa visão do mundo, chama-se visão holística do mundo, nos tornamos materialistas na nossa expectativa da vida no mundo, nos tornamos materialistas no nosso culto a Deus. Então nós entramos e vamos e viemos e chegamos à igreja para receber a bênção. Mas não é a bênção sentido bíblico, mas a bênção do pensamento materialista ocidental. Ou que a bênção seja o carro, a casa, a esposa ou o esposo. E então fica difícil até para Deus, ainda que isso seja impossível, é para vocês perceberem, fica difícil para a gente dizer e olhar para alguém que não tenha nada disso, que são o pensamento ocidental, e dizer você é abençoado ou você é abençoada. Porque ele mesmo ou ela mesmo não se aceita que é abençoada porque não tem o carro 0 quilômetro. Ele ou ela não se aceita como abençoado ou abençoada porque não tem casa no quilamba. De maneiras que diluímos o conceito e o pensamento bênção a esta dimensão materialista. E aí então, a bênção, nessa definição ocidentalizada, nessa definição materialista de ver as coisas, a bênção são os frutos de uma árvore e não mais a raiz desta árvore. E como a bênção é visto como os frutos desta árvore, enquanto a árvore não apresentar frutos, porque ainda não é o tempo do fruto, esta árvore não é abençoada. Ou acha-se que não é abençoada. Mas
Neste pensamento judaico-cristão, se explorado e entendido perfeitamente, vamos concluir que a bênção não são os frutos. A bênção são as raízes. De maneiras que, se as raízes são saudáveis, a seu tempo, ênfase para a palavra a seu tempo, esta árvore vai dar os seus frutos. Portanto, estou a construir uma base para percebermos que bênção e abençoado não é o indivíduo porque hoje tem algo para mostrar, mas é o indivíduo que é alguém para ter, é para ter, é para ter, é para ter, ênfase sobre o ser, é para ter, se é, vai ter, porque muitos têm sem ser, e o que têm destrói o ser. E eu tenho dificuldades de chamar o que tem sob um ser destruído de abençoado ou abençoada. De maneiras que, ao longo desses 3 domingos, em que temos ensinado a bênção das mãos cruzadas, não vamos repetir do que já falei, eu hoje quero olhar para esta bênção das mãos cruzadas, não no momento do cruzamento das mãos, mas no verdadeiro conceito, pensamento e a verdadeira definição de bênção. E essa definição verdadeira de bênção está no capítulo 47, versículos 8, 9 e 10. Introdutoriamente, o que eu estou com isso a dizer é: Deus me colocou aqui na Adonai para dizer: tire da tua cabeça que é necessário ter para se considerar abençoado. Coloque na tua cabeça que Deus está a construir alguém para ser abençoado. Ser abençoado. Para colocar alguma coisa em cima de um ser que não vai ser destruído pelo que ele tem recebido. E coloque na tua cabeça que se você receber a substância que abençoa, ainda que você não tenha o fruto ainda visível da bênção, você já é antes de ter, ou já é antes de fazer. Então, o que eu quero enfatizar em tudo isso é: nunca na mente de Deus, logo desde Gênesis, o livro dos começos, preste atenção, nunca na mente de Deus, ninguém e nada foi abençoado sem ser por uma palavra. E disse Deus, 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 e tudo quanto Deus disse se tornou. Deus precisa dizer para acontecer. Não acontece nada que não tenha sido dito. E o que Deus diz já é quando dito e não quando aparece. Já é quando dito e não quando acontece. Se Deus disse, ainda que você não veja o que foi dito, você já carrega o que foi dito, porque a boca do Senhor disse.
Então, eu não estou à espera que você me diga que eu sou abençoado porque estás a ver alguma coisa nas minhas mãos. Eu vou dizer sem ter nada nas mãos, eu sou um homem abençoado, ou eu sou uma mulher abençoada, porque eu ouvi do Senhor o que eu serei. E o que Ele disse que eu seria, portanto, creio no que eu já sou, na boca e nos olhos dele. Se eu ainda não sou aos meus olhos e fisicamente, eu sou conforme ele disse que serei. É assim que Deus começou abençoando. Deus disse, para haver reprodução, ele disse, ide e frutificai. Ele disse, dominai, tenha domínio. E o homem só se tornou o que foi dito que ele tinha que ser. Este paradigma está presente, este paradigma de Deus, falar as coisas para acontecer, está presente na vida dos patriarcas, na vida daqueles que, por nós, quando estudados na Bíblia, os grandes homens, nós entendemos que a mesma mecânica, o mesmo procedimento foi utilizado. E eu vou terminar chamando vossa atenção e meditando junto nos versículos 8 do capítulo 47. A Miriam, vamos meditar, versículo 9, nestes versículos, mas antes de entrar nele, eu estou recordado que eu terminei a mensagem do domingo passado falando de 3 tipos de bênção, mas só me referi a uma delas. Eu disse que há 3 tipos de bênção de Jacó. Nesses 3 tipos de bênção de Jacó, eu referi-me à primeira, que eu defini como sendo a bênção do seu coração, que é a bênção que ele deixou a José. A bênção que ele deixou a José, eu defini como sendo a bênção do seu coração, porque José, dentre os seus filhos, dentre os filhos de Jacó, era o filho amado, o filho do seu coração, o filho a quem ele, das próprias mãos, coseu, fez uma roupa, vestes talares, vestes festivais de linho, diferente ou ao contrário dos outros seus filhos. E por conta disso, em razão disso, José passou a ser odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque Jacó fez a roupa para o seu filho amado das próprias mãos. Coseu. Jacó tirou as medidas no seu filho. E as vestes que José vestiu na ocasião não foi comprado, foi feito. A diferença entre você e quem não está aqui, está no mundo, é que, embora a semelhança é que você, tanto quanto os que estão no mundo,
são criaturas de Deus. Mas a diferença é que você, tua roupa, o Pai fez. Dos que estão lá fora, as roupas foram compradas. Não tiraram medidas. O que é teu é feito sob medida. E é dado das próprias mãos. Ninguém tem um dom e uma dádiva aleatória. Eu não sou o que sou por acaso. Deus não jogou dado para que eu saísse o que sou. Deus criou-me para ser o que sou e cumprir o propósito certo do que Ele quer. E portanto há em mim não apenas o que eu quero, mas o que Ele quer. Estou a viver essa vida, esses anos todos, a entender que minha vida é ceder o que eu quero para o que Ele quer. E ao ceder meus desejos, minha vontade, a vontade dEle, ai, a glória a Deus por isso, louvo ao Senhor por isso, danço por isso, por causa disso, é que ninguém que olhando para mim e quer alguma coisa contra mim, vai conseguir alguma coisa, porque não vivo a minha vida, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, e não é a minha vontade que prevalece. Eu não vivo fazendo o que eu quero, mas o que Deus, vivo fazendo o que Deus quer. Prevalece a vontade de Deus na minha vida, e vou dizer para você, isso é profecia, sem ser uma profecia inspirada, mas uma profecia baseada na palavra do Senhor. Porque você faz a vontade de Deus, ninguém é contra esta vontade. As pessoas só podem ser contra a tua própria vontade. Você não tem controle da tua vontade. Você pode decidir que próximo ano eu vou ser alguma coisa e não tens domínio da circunstância e de repente não acontece como você quer. Mas se é a vontade de Deus, Ele já predetermina os tempos e o propósito para acontecer o que Ele disse que vai acontecer. Mesmo até a tua lentidão em entender Deus, Deus já sabe que você seria lento para entender, mas se Ele já sabia que você seria lento para entender, por que Ele prometeu? É porque Ele sabe que essa lentidão não vai anular o que Ele já prescreveu que você será. Vai chegar um dia que você vai entender e ninguém vai entender nada. Por que você entende Deus como você entende? Por que você ama Deus como ama? Por que você deixou de viver do jeito que você vivia? É porque você está a viver a vontade de Deus. Não saia da vontade de Deus, porque fora da vontade de Deus e na tua vontade você está em perigo. Mas dentro da vontade de Deus, qualquer coisa de perigo e qualquer coisa perigosa contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vou repetir: qualquer coisa perigosa que acontece nos dentro da vontade de Deus contribui para que essa vontade se realize. Então, nisso, na vontade de Deus, não tenho medo de feiticeiro. Que existam eles. Na vontade de Deus não tenho medo de inimigos ou de quem não me gosta. Continue, muda no nariz se quiser. Eu só estou a viver o que Deus estabeleceu que eu seja. E eu tenho que estar de bem. Quando eu entender o que Deus quer comigo, eu tenho que estar de bem com o que Ele quer. Quer dizer que se Deus, você entender que Deus vai te abençoar e você vai ser um rico, você não pode pedir desculpa a ninguém por ser rico. Não peça desculpa a ninguém por ter dinheiro. Eu falei na CAP, né, na catedral, na conferência lá, que quando alguém assalta a nossa casa, assalta a nossa casa, ele rouba alguma coisa, os nossos bens, o que ele roubou não lhe faz, e o que ele me tirou não me desfaz.
Porque o que ele roubou, vai continuar a roubar. Ele vai continuar a roubar. Não lhe enriqueceu para deixar de roubar. Agora, o que ele me tirou não me desfez. Amanhã vou ter mais do que aquilo que ele tirou. Ou seja, eu quero que você perceba que na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, and I stick to it. E eu me apego a isso. É isso que eu falei em inglês. Me apego a isso, me agarro a isso. Fundamento-me nisso. Quanto mais você me persegue, mais próximo disso, mais agarrado a isso eu fico. Quanto mais você luta contra mim nesse altar, mais eu só vou mudando de posição nesse altar. Às vezes sento no altar, às vezes ajoelho nesse altar, às vezes levanto nesse altar, mas cada vez mais me apego a esse. Ok. A primeira bênção é a bênção do seu coração. Ele deu ao filho amado uma bênção. Irmão, quando você é filho amado, você tem o chamado a bênção da atenção. Existe hoje no mundo, nos nossos dias, a chamada economia da atenção. A economia da atenção, por exemplo, é isso que está aqui. As redes sociais criam a chamada economia da atenção. Quer dizer que quando você, no mundo de hoje, se você não está nas redes sociais, você não existe. E se você estiver nas redes sociais, o que você faz, se fizer bem, vai chamar a atenção. Ou bem, com as estratégias de marketing necessárias, você viraliza, a chamada marketing da atenção. Mas não estou a falar do marketing da atenção ou da economia da atenção das redes sociais. Estou a falar da economia da atenção divina. Quer dizer que quando você é o amado de Deus, a atenção de Deus fica direcionada sobre você. Ok? Por isso que ele disse por isso que os salmistas e outros entenderam que os olhos do Senhor estão sobre este lugar, os olhos do Senhor estão sobre mim. O salmista Davi disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Depois ele vai dizer: porque tu estás comigo. O salmista Davi em outra ocasião disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E que se estás comigo, estás. Não tem uma forma de Deus estar conosco sem estar. Estar é estar. Não entenda outra coisa. Deus está comigo. Então eu só estou em pé porque Ele está comigo. E logo toda tentativa eu não sou melhor do que nada. Não tenho domínio das circunstâncias. Você não existe por você mesmo. Não morreste de acidente, não é porque você é bom a atravessar a estrada. É porque Deus está contigo. Você não caiu ainda naquele local do trabalho, porque você nem sabe que tem gente que não gosta de você, tem gente que quer te envenenar, mas não consegue, porque Deus está contigo. Se você está em pé, você já teve uma doença antes, mas essa doença não matou. Tem gente que por muito pouco, só uma dor de cabeça, morreu, mas você teve uma malária daquelas e sobreviveu. Deus está contigo. Deus está comigo e não temerei mal algum. Não sei quem está comigo também no mesmo entendimento. Deus está comigo, não temerei mal algum. Observa que essa palavra Deus está comigo, não temerei o mal. Não estou a dizer que por Deus estar comigo não haverá o mal. Eu estou a dizer que Deus está comigo, não temerei o mal. Estou a entender que o mal existe, mas Deus está comigo. O mal existe, Deus está comigo. O mal é externo, Deus é interior. Deus é interno, o mal existe ao redor. Deus existe, está. Aliás, até não sei mais dizer se Deus está comigo ou eu que estou com Deus, mas pronto, Deus está comigo, eu estou com Deus, e por isso não temerei mal algum. Agora me diz se eu não sou abençoado, porque Deus está.
uma filha minha dessa casa procurou-me, disse: pai, eu tenho uma viagem rapidinho, mas eu vim porque eu preciso abençoar vai trazer minha ação de graça. Eu perguntei: por quê, minha filha? Porque estou vivo. Já estava sentenciada à morte. Mas você profetizou, liberou, falava: estou viva. Porque estou viva. Deus está comigo. Esta pessoa é abençoada. Não pergunto o que ela tem. Estou a dizer, é abençoada porque estou viva. Gostaria que a igreja entendesse o valor da bênção. Agora, o segundo tipo de bênção é, diga comigo, a bênção da mão direita cruzada. A segunda bênção, na verdade, vou definir de maneira diferente. A primeira qual é? A bênção do quê? Do coração. A segunda bênção eu chamo a bênção do contudo. Contudo. Porém, vou lhes explicar. A bênção do porém, do contudo. A bênção da mão direita, que é a bênção que coube a Efraim, eu chamo a bênção de contudo. Por quê? É que este Efraim não era o primogênito, era o segundo. Contudo, ok. Porém, é que vocês não me entenderam. É que este Efraim era o segundo. Vem novamente, pastor Ribeiro, pastor, vem novamente com os teus filhos. Vem novamente como eu passado. Este Efraim era o segundo filho de José. Portanto, é para ser abençoado por ordem de nascimento. Se for você a abençoar, não tem contudo. Você abençoa eles pela ordem do nascimento. Primeiro, o primeiro. Depois, o segundo. É você. Eu não. A bênção que eu tenho é outra. A bênção que eu tenho é do jeito que Deus abençoa. A bênção que eu tenho é a bênção da mão cruzada. É a bênção do contudo. Você é o segundo. Contudo, você é abençoado para ser o primeiro. O problema é que você não está entendendo. Como você não entende o que eu entendo, então você não diz amém como eu quero que você diga amém. Porque alguns de vocês não sabem que vocês estão a viver a bênção do contudo. Você não era para ser quem você é, porque você se conhece, se sabe. Você se sabe. Você se conhece. Sabe mesmo que quando você nasceu, aliás, na tua família já disseram que essa aqui não vai longe. Já ouviste isso? Contudo, você não é o que foi dito, porque o teu Deus veio com uma bênção do contudo. Eu não sei porquê. O que Deus viu a mim? E eu estou a falar isso. Não estou a falar isso para vocês. Eu falo isso para Deus. De vez em quando, ainda antes de ontem, disse: Senhor, por que me escolheste? O que viste em mim? O que? Porque eu me conheço, eu sei das minhas limitações, sei das minhas fragilidades, sei minha origem, sei, contudo, eu carrego uma profecia de abalar estruturas espirituais, de glorificar o nome do Senhor o mundo afora. E o que eu sou não se justifica com o que eu sou. O que eu sou não se justifica com o que eu sei de mim. Se eu olhar para você como eu olho, eu
não vou ver em você o que Deus viu. Eu tenho que entender o que Deus viu, que é para mim passar a olhar a você como Deus vê. E como é que eu vejo como Deus vê? É quando eu vejo que Deus teve misericórdia de você, não viu nada em você para fazer você o que você é, não viu coisa nenhuma, mas é mesmo aí onde está a bênção. Você não é grande coisa e Ele tornou você alguma coisa, que é para você perceber que você não é o que é no mérito do que você é ou tem. Você é o que é porque a graça entrou. Essa bênção é a bênção da graça. Você não é, porém eu torno você. Você não está na lista, porém eu vou colocar você na lista. Você não tem parentes, não tem gente grande, não tem padrinho na cozinha ou na copa, sei lá, porém eu vou colocar você. Oh, aleluia! Tem uma bênção para alguém que nesse país se faz corredor, que quem está no poder e estrutura do poder coloca primeiro os seus, mas vão assustar você. Quem é? Teu pai é quem? Como é que você chegou aqui? É a graça que te colocou nesse lugar, porque você carrega a bênção. Contudo, essa igreja não era para estar aqui. Porém, por isso é que ninguém nos arranca daqui. Porém, porque estamos a viver a graça do contudo. A terceira bênção, pode falar? Vamos falar a terceira bênção? Posso falar a terceira bênção? A terceira bênção, da mão esquerda cruzada. A terceira bênção, diga comigo. A terceira bênção é a bênção do também. Porque, contudo, o menor virou mais velho. E o mais velho ficou atrás do menor. Quando o pai retorquiu, disse: não é assim, pai. Jacó disse o quê? Já dissemos várias vezes. Eu sei, meu filho. Eu sei. Eu não estou a diminuir o menor. Eu estou a enaltecer. Não estou a diminuir o maior. Estou a enaltecer o menor. Vou repetir. Estou a enaltecer o maior. Mas não estou a diminuir o menor. Porque o menor tem a bênção do também. Não tenha problema. Eu sei que tornei esse grande, mas também, quando nós entendemos isso, eu vou celebrar a tua bênção. Uau, evangelista, Deus, sou glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque eu sei mesmo que o evangelista, nada, não sei como é que ele chegou aí. Estou a celebrar a bênção do contudo, mas eu também. O Senhor também tem alguma coisa comigo. A gente não tem essa prática, mas olha para o irmão que está ali. Deus também tem alguma coisa contigo. Não gostei. Você tem que perceber que nós estamos num culto de bênção, que você pode ser canal de bênção. Fala como quem está a profetizar. Deus também tem alguma coisa contigo. Deus também tem uma bênção para você. É que vocês não entenderam. Se você se entender que você é abençoado, e como eu sou abençoado, vou dizer: Deus também tem uma coisa e uma bênção para você. Você também. Não fica com ciúme de mim, porque Deus também. Pastor Ribeiro, alguns não perceberam. É que eu chamo, aqui está a bênção da repetição, porque Deus está a repetir aqui o que aconteceu com Jacó, não é? Lembra que falamos isso? No capítulo 28, está a repetir a mesma coisa. Mas tem uma coisa, é que quando Jacó foi abençoado por seu pai, Esaú, seu irmão, não estava. Agora, Jacó vai abençoar os dois filhos de José na presença do pai.
Ou seja, ele está a quebrar algo que nele tinha acontecido. Vocês não perceberam nada, pois Deus. Quando ele recebeu a bênção do pai, o irmão não estava. E isso gerou um ciúme que quase se mataram. Agora eu vou fazer diferente, vocês não vão se matar. Eu vou vos abençoar, cada um na presença do outro. E vocês vão sair da minha presença com a bênção do contudo e com a bênção do também. Porque o que vocês vão perceber é que ao abençoar pessoa, eu estou a abençoar a tribo. Então, nós estamos em presença de pessoas aqui, ou de uma, ou de outra classe de bênção, ou de um outro tipo de bênção. É que vocês não são sinceros. Porque se vocês fossem sinceros, mesmo onde vocês trabalham, dá conta que eu conheço gente melhor do que eu. Mas isso aí, tu sabe que eu aprendi uma coisa, graças a Deus, aprendi por causa do inglês. Isso me ajudou, me salvou, porque até no mundo evangélico, no mundo de pregadores, não sei do que, padecem dessa doença vil. Mas Deus me curou há muito tempo quando eu me tornei, estudei inglês, aprendi inglês. Deus me curou de uma doença. Sabe o que? Eu aprendi desde cedo que em qualquer área, qualquer um de nós, todos nós, em algum momento, naquilo que é bom, você pode ser bom no que você faz, sempre vai aparecer alguém que é melhor do que você. Eu aprendi isso há muito tempo, que sempre vai aparecer alguém que é melhor do que você. Coloca isso na cabeça, para evitar dor de cabeça. Porque se você não viver com essa consciência, quando aparecer o melhor do que você vai lutar com ele. Só que você vai lutar, você vai se diminuir, porque se ele é melhor, o lutar não vai lhe tornar... vai ser sempre melhor. Então, e outro lado, se você não viver com isso, quando surgir o melhor, ao invés de você lhe celebrar, você vai inventar calúnias sobre ele. Vai inventar calúnias sobre ele, porque não, mano, ele é bom. Mas ele é bom, não torna você mal. Viva bem com isso. Eu digo isso porque na época eu sabia que eu era bom. Eu falava inglês, era professor, todo mundo. Eu só vivia debaixo de elogios. Tem gente até grande hoje que falam meus alunos. Eu que não tenho isso. Bom! Naquela época, década de 90, 92, havia aquela tendência de desafio. Eu nunca tinha saído das boalas onde eu vivia para vir a Champion English School aqui na cidade, e um dia fomos fazer desafio. Em todas as escolas onde íamos, eu dava surra. Até um dia que eu cheguei e conheci alguém que até hoje não me esqueço. Chama-se Elder. Eu era bom, chamado de inglês americano. Conheci o Elder. O Elder tinha um sotaque, uma pronúncia, um britânico puro. Tem um jornalista que eu gosto de acompanhar, britânico, chamado James O'Brien. Quando eu escuto James O'Brien, parece que eu estou ouvindo o Elder. Quando nós debatemos, cada um disse assim, ele é bom. Eu com meu amigo João, quando íamos, disse, ué, esse cara é bom, é terrível. Você sempre vai encontrar alguém. Você tem que ser curado desse lixo. Porque senão, ao invés de você vai começar a conviver com galinhas, sendo você águia. Por quê? Porque você é águia, não tolera outras águias, quer se sentir águia no meio de galinhas. Porque eles não voam, você se sente bem porque eles não voam alto. Mano, eles não voam alto porque você é galinha, porque eles são galinha. Você não é galinha, você é águia. Vai ao encontro de outras águias, se voa mais alto do que você, mas você é águia.
Por isso que a característica dos grandes é humildade. Não tem problemas de dizer, não é? Vocês viram esse evento, porque é um evento que impacta, não é? O país, em que quando eu acabei de pregar, você vê os pregadores internacionais a virem, ajoelharem. Por quê? Porque se reconhece a graça do contudo e do também. Do contudo e do também. Você está a lutar com outro por quê? Você não descobriu que a tua bênção, a tua graça é do contudo? Você só está sentado aí porque a graça de Deus te alcançou? Você mesmo não se cansa de ser cheio de português, cheio de regionalismo, cheio de sou angolano do puro sangue, mas você... Graça é... Você também é abençoado. Você pode não ter o dinheiro que o outro tem, mas você tem algum. Ao invés de começar a espalhar boatos e inverdades. Por isso que você vê que até no púlpito temos essas doenças. Quando você descobre assim, falou, mas quem que falou? Eu falando, não falei. Quando esse disse-me disse, nunca descobrimos quem disse. Porque o disse-me disse é esticado. O disse-me disse, foi dito pelo fulano, que foi dito pelo fulano, que ele disseram no fulano, ele disseram no fulano. E nós nunca vamos descobrir o quem disse, porque o disse agora é que manda em quem disse. Não seja achado em quem disse, celebra a graça. Aleluia! Vocês sabiam que tem coisas que eu não vou conseguir fazer aqui mesmo na igreja, que não vou conseguir fazer e alcançar sem o Achille, sem o pastor Achille? Não, eu estou falando, eu quero que você perceba mesmo. Vocês sabiam que tem coisas que a gente não vai conseguir porque ele tem a graça. Também. Ok, então você não entendeu. Vou ver se sua mãe sai melhor. Você sabia que tem coisas que nós não vamos conseguir alcançar sem você? Ao invés de você se excluir, se inclui, porque é alguma coisa que só vai ser achado porque você está presente. Como é que você sabe muito e nunca está presente? Como é que você sabe muito e não contribui? Como é que você tem o necessário e não contribui? Você está à espera que Deus tira o muito que você tem porque não está valendo nada para a obra dele? Terminei a mensagem do domingo passado. Sim. Já entendemos? Já entendemos, não é? Que eram 3, só tinha deixado. Agora já temos as 3. Qual é a primeira? A bênção do quê? A segunda? Terceira? Então, diaconisa vem. Diaconisa vem. Obrigado. Diaconisa também vem. Deus está a falar com Maria. Que descerá sobre você a sombra do Altíssimo. E conceberás. E Maria está a dizer, Deus, isso vai ser como? Eu sou virgem. E Deus responde, vai acontecer, porque tua prima Isabel também. Tua prima Isabel também. E já é de 6 meses.
Ou seja, a gravidez dela está avançada em relação a você. Mas ela tem a bênção do também. Sabe por quê? Você tem a bênção do contudo. Porque você é virgem. Virgem não fica grávida. Mas estás grávida. Evangelistas não entenderam. Até os que são virgem não entenderam. Que você é virgem, mas está a carregar uma gravidez. Não era para você estar grávida, mas está. Não era para você ter o que tem, mas tem. Não era para você fazer o que você faz, mas faz. Você tem a bênção do contudo. Então Deus vai te apontar. Você tem a bênção do contudo, mas existe também a bênção do também. Fica calma. O que vai provar que isso vai acontecer é porque alguém já foi primeiro. E quando você ver a barriga dela saliente, acredita que a tua também vai ficar saliente. E quando você ver o filho dela nasceu, o teu também vai. Você não está entendendo nada. Quando eu ver que o teu filho nasceu, vou acreditar que o meu também vai. Quando eu ver que a gravidez saiu, a minha também. Eu tenho a bênção do também. Aleluia! Quando eu entrei na catedral do pastor dessa vez, porque ele fez reforma, do pastor Ismael, eu saí daí também, olhei e pensei também na nossa catedral. Também. Também. Oh, deixa eu parar. Obrigado, diaconisas. Terminei a mensagem de ontem e vamos à mensagem de hoje. E na mensagem de hoje está a bênção. A mensagem de hoje é só abençoar. A mensagem de hoje é só abençoar. A mensagem de hoje é só abençoar. Mídia, versículo 9. Versículo 9. Quem entendeu a mensagem? Amém. Quem entendeu a bênção das mãos cruzadas? Eu admito que quando Jesus morreu na cruz, o que não era alcançado, como eu, foi alcançado. E na cruz de Cristo, ereta, posta, levantada em Jerusalém, o mundo esteve aí. Olha só, vamos ler aqui. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 100. Ok, não, coloca, 10, desculpa. Ok, está aí. E Jacó abençoou a Faraó e saiu. Está aqui a bênção. Está aqui a mensagem de hoje. E Jacó fez o quê? Diácono Paulo. E Jacó fez o quê? E Jacó abençoou. Aqui está a necessidade ou obrigação de eu estabelecer um ponto exegético desta mensagem. O que é isso, ponto exegético? Não é língua estranha, mas não, é mais para mim do que para vocês. O ponto exegético significa simplesmente o olhar, o meu olhar no original, não no português, não na língua portuguesa. Porque por tendência, conhecendo a palavra abençoar em hebraico, eu já pensaria logo lá, ok, e abençoou. A palavra abençoar em hebraico é barak. Barak. Já ouviram falar, não é? Barak é abençoar.
Quando a esposa de Jó disse a Jó, amaldiçoa, Jó 3:9, né? Amaldiçoa a esse Deus e morra. Na verdade, a palavra amaldiçoa não é o que está aí, a palavra, o que aparece é a palavra abençoa. Por isso que muitos estudiosos dizem que essa interpretação é equivocada, e então seria abençoa esse Deus e depois morre. Porque sabe que o povo semítico e o judeu não amaldiçoa a Deus. Mesmo no sofrimento, não, ele não abençoa. Ele tem o dever de abençoar. Então o texto seria abençoa a Deus e depois... Isto aqui é que me fez entender, pastor Roberto, me fez entender bem Jó 3:9. Porque eu comecei por vos falar do conceito ocidental de bênção e o conceito judaico ou cristão de bênção. Que é para vos dizer o que eu vou fazer é fruto da revelação de Deus para esta comunidade de fé. Portanto, é para agir debaixo da revelação que se possui. Cada um age debaixo da revelação que possui. Escuta. Oh, Jesus. Aleluia. Meu mentor, Abos Moet, disse... Eu, na verdade, estou muito cansado porque fiquei essa semana com o Moisés. Cansado, mas no bom sentido. Foi a Assembleia da MER e eu presidi a mesa da Assembleia. E é muito trabalhoso, Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Muito trabalhoso, é muito trabalho. Mas, graças a Deus, estamos a organizar a igreja. A MER, uma coisa linda, linda, linda. E ele disse lá aos pastores: não importa o quão rico você é, as pessoas não costumam comprar uma camisa, vestir e deitar fora. Você compra a camisa, usa e depois lava para você voltar a usar. Ele está a dizer que camisa suja não é camisa velha. Isso é o que estou agora a interpretar. Camisa suja não é camisa. Se bem que alguns estão a viver a dimensão contrária. A dimensão da camisa velha, que em si mesmo já é suja porque é velha. Jesus disse: não se coloca remendo novo em pano velho. Eu quero te colocar na dimensão em que você tem que entender que você é abençoado, mesmo com uma camisa que suja e lava, mesmo sem ter para comprar uma nova camisa. Porque mesmo tendo dinheiro para comprar outras camisas, você não suja e deita. Portanto, se hoje a minha camisa estiver suja, vou fazer uma coisa aqui. Vocês me permitem? Intervalo de 1 minuto. Porque eu tenho que abençoar. Mas para abençoar você tem que entender. Você tem que entender. Eu tive uma revelação e eu já estou a começar a abençoar no meu coração a minha descendência. Vem cá com Moisés, rapidinho. Um intervalo. Um abusaid. Porque quando eu vi, eu quero que vocês percebam, porque vocês não estão a entender o que eu estou a dizer. Vem.
não se compara ao que ganhei em Cristo Jesus. Nem o homem, nem o anjo, nem as riquezas deste me separará do amor de Deus. Irmãos, quem está vos aparecer é a mesma pessoa que saiu. Escuta. Estas vestes que eu tenho não é vossa. Vocês não têm direito de usar isso. Isso chama-se camisa clerical. A camisa clerical é camisa de clero. Vocês não sabiam que eu preguei até agora sendo clero. Mas vocês não viam a camisa clerical. Mas já estava em mim. Quer dizer que eu continuo a ser o que eu já era. Só que não era visível o que eu sou. Você é abençoado. Não quer dizer que eu tenho que ver alguma coisa para acreditar que você é. Você é. Diga o inferno ou não, você é. Diga às pessoas o contrário, você é. E no tempo de Deus, o que você é, nós vamos ver. O que você tem vai sair. Não morra só, não morra ainda. Não morra ainda. Sem você ouvir as grandes revelações que eu tenho. Ainda não é. As grandes revelações de Deus ainda não falei. Tenho 10 anos para falar. Viva mais 10 anos para me ouvir. Ouve. Jacó disse a Faraó quando ele perguntou: teus anos é que? Os meus anos é 130. Vivi mal, vivi até menos do que os meus pais. Meu pai morreu com 180 e o meu avô morreu com 175. Lhe perguntaram só quantos anos você tem. Então eu cheguei aqui com 130. Mas você sabe que lá no Egito ele viveu 147. Quantos anos mais? 17, viveu perturbado 130 anos, lutando 130 anos, aldrabando 130 anos, sofrendo e chorando por filhos 130 anos. Agora nos últimos 17, viveu assoviando. Viveu quem ele era de verdade. Você não percebeu nada. Eu queria falar, não sei se tenho tempo para falar isso. Eu queria falar que nos primeiros e na maior parte dos anos de Jacó, ele lutou, se esforçou para ser abençoado. No último ano, teve a maturidade para abençoar sem se esforçar. Eu gosto do que o papá Oyedepo diz. O bispo Oyedepo diz. Ele está a construir coisas espantosas que ninguém entende. A gente não consegue entender como é um ser humano, como é que um ser humano faz o que ele faz. E dispensa dinheiro. E ele diz para um homem de Deus que ele admira, disse: apóstolo, só adiamos a inauguração desse templo que ele vai inaugurar de 100 mil. Só adiamos a inauguração porque os arquitetos encontraram, ou seja, vamos caprichar um pouquinho mais. E ele disse: e homem de Deus, estamos a fazer aquilo tudo sem transpirar.
Você não valoriza essas palavras dele só se você constrói como ele. Mas se você, para construir, transpira, e vê alguém dizer, não estou a transpirar, e o que ele está a construir é maior do que você está a construir transpirando, o que você está a construir é pequeno e está a transpirar. O que ele está a construir é grande e não está a transpirar. Me pergunta, abençoado é quem? E nós, os coitadinhos, achamos que somos abençoados e estamos a lhe criticar. Poderia dar-se esse dinheiro aos pobres. Estamos a repetir. Poderíamos dar esse dinheiro aos pobres. Homem que alimenta milhares de famílias, homem que tem valor, poderíamos dar. Você pensa que você sabe mais. Quando Deus está a agir na vida de alguém de verdade, você não vai entender nada. Se você está a entender, então não é Deus que está a fazer. Eu tenho que entrar nesse nível em que até mesmo meus filhos espirituais estão a duvidar, estão a perguntar, isso é como? Se você não está a entender nada, é porque é Deus. Se você está a entender tudo, é porque sou eu. Se eu estou a entender tudo da tua vida, é porque é você. Mas se eu não estou a entender nada, é Deus. Achille, entra nesse nível. Já estou a antecipar o que eu ia, quer dizer, estou a te abençoar. Entra nesse nível. Daquilo que você, para ter, era com luta. E agora está a ver que está a entrar, entra nesse nível. Porque esse nível é de Deus, não é teu, não é do homem, não é do que você estudou, é de Deus. Não, eu tenho que finalizar. Versículo 8. E Jacó abençoou. Diga comigo, abençoou. A Faraó abençoou. A palavra, querem saber quais são as duas palavras as palavras fortes aqui? E Jacó abençoou. A primeira palavra forte é abençoou, já sabe. Diga comigo, abençoou. A segunda palavra forte aí é saiu. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Então, se não entenderam, então, versículo 11, rápido. E José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Vai 12. Tá faltando, tem uma palavra aí que está faltando. E José se sentou a pão e a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo a sua família. Não. Está a me escapar aqui alguma coisa. Não pode. Ok. Ok, é versículo 7. Ok, é que eu desloquei. Não, presta atenção. Eu ensino para você captar. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó, e Jacó fez o quê? Ainda não entenderam? Bem. Versículo 7 diz assim: José levou seu pai Jacó e seus irmãos a Faraó, e quando Jacó entrou, Jacó abençoou. Não entenderam como? Quando Jacó chegou, abençoou. Quando Jacó saiu, abençoou. Não entenderam ainda? Quando ele chegou, quando ele saiu, ou seja, estamos a ver que Jacó abençoou quantas vezes? Ao entrar, a mensagem de hoje é essa. E Jacó abençoou. Aqui, pastor Ribeiro, é que mexeu com o meu espírito. Por quê? Porque quando eu estava a dizer, conheço que no hebraico a palavra abençoar é barak. É o que eu sei. E quando eu li, abençoou ao entrar. E abençoou ao sair. Então resolvi fazer a tal dita exegese, que é olhar para o texto a partir da língua original. E nessa palavra abençoou, eu vi então que essa palavra abençoou aí não é barak. Em hebraico a palavra abençoou, que aparece aí, que se usa para a bênção ou para abençoar, chama-se va yivarek. Ok.
Essa palavra Vaivarek quer dizer saudação. E se usa para despedida. Ok. Falou, ok, aí onde está? O texto também não fica lento. Quando Jacó entra, ele deu a bênção da saudação. Vaivarek. Quando ele sai, deixa a bênção da despedida. O que eu vim vos mostrar é apenas isso. Que na bênção patriarcal, até podia ser a bênção mesmo patriarcal, na bênção patriarcal, se abençoa em 2 níveis, 2 vezes. Agora vou fazer entender por que eu comecei a pregar como comecei. O conceito judaico-cristão de bênção não é como o nosso materialista, não tem a ver com coisa. Tem a ver com palavra. Logo, o que eu vim ensinar é, na bênção patriarcal, se você entender isso, Edson, que você carrega a bênção, não estou dizendo que você carrega coisa, mas que você carrega espírito, que você carrega a bênção, você tem quando os teus filhos chegam, você lhes abençoa com a bênção da saudação. Quando chegar a tua hora de sair, não entenderam? Quando chegar a minha hora de morrer, eu não posso morrer sem deixar a bênção da despedida. Logo, este versículo se tornou o paradigma do que ele fez e do que ele não fez. Ele não é aquele que abençoou os seus filhos. Pelo contrário, os filhos começaram a brigar entre eles. Faltou a bênção da chegada, a bênção da saudação. Mas ele já cresceu e disse, eu não posso mais morrer sem a bênção da despedida. Eu não posso morrer sem ver a bênção dos meus filhos. Eu não posso morrer sem abençoar os meus filhos. E não posso viver sem abençoar os meus filhos. Você não se conhece. Você está a levar. Teus filhos não podem ser bandidos. Você é culpado se fizesse. Sabe por quê? Porque você não os abençoou. Não declarou a bênção de Deus. Não liberou a bênção das expectativas. Mas nós vamos corrigir isso. Nós vamos começar a corrigir isso. Você vai começar a declarar que eu abençoo. Eu sei até que esse meu filho que é aqui, na personalidade dele, tem tendência para ser muito nervoso. Mas eu estou a abençoar meu filho. Eu estou a dizer que a mão de Deus vai se manifestar sobre ele. E ele vai ser uma bênção para a sua família. Irmãos, cada um vai pegar sua família ou seus filhos agora, porque nós vamos trabalhar 2 níveis de bênção. A primeira não é comigo, a primeira é contigo. Mesmo nós que estamos à distância, vou declarar pela mídia ou pela live sobre os meus filhos e sobre os meus netos. Que as lutas que eu tive, eles não terão. Que os meus inimigos não serão deles. Que a graça que eu carrego, eles duplicarão. Se eu digo que sou abençoado,